Fala, minha gente, muito bom dia pra você, tudo bem por aí? A gente aqui espera que sim, obrigado por receber o time do meio-dia aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja nesta terça-feira de chuva em boa parte de Santa Catarina. Dona Gabi Ravasco, bom dia pra você. Oi, Fernando Machado, ótimo dia pra você, pra quem nos assiste, dia 31 de outubro, viu? Novembro batendo a porta, que tenhamos um excelente dia e um bom início de mês de outubro a partir de amanhã. Fique com a gente até 1h15 com as principais informações aqui de Santa Catarina. Alô, Criciúma, bom dia, Criciúma, Lages na Serra, oi, Chapecó, vamos descer, Blumenau, Itajaí, oi, Joinville, e a Grande Floripa, como é que tá a Palhoça? Alô, São José, vamos juntos, ao vivo para todo o estado a partir de agora, aqui no nosso meio-dia. Polêmica em Santa Catarina, moradores de rua teriam sido expulsos de uma cidade pela polícia militar aqui no nosso estado. O curioso é que eles teriam sido encaminhados pela BR-101 em direção a outra cidade da região, ou seja, tira de uma, leva para outra. Mas será que isso é permitido, hein? Onde aconteceu isso, Fernando Machado? Veja só, daqui a pouco todos os detalhes. Baixaria e briga generalizada. 4 mulheres saíram no tapa após uma confusão no banheiro de uma boate aqui no estado. Nas imagens é possível ver 2 delas se agredindo, até mesmo no chão. O barraco necessitou de ajuda da polícia e a gente vai contar todos os detalhes para você. E ainda, projeto de lei que proíbe a pesca esportiva e até a comercialização da garoupa está em tramitação na Assembleia Legislativa. O projeto divide opiniões e todos os detalhes desta polêmica a partir de agora, aqui do nosso meio-dia. E aí, Gabi, tem muitas garoupas no bolso aí? Ah, não, tá vazio. Você vai ver hoje também o 2º e último episódio da série especial Quando Você Voltar. A busca por desaparecidos em Santa Catarina e o trabalho em conjunto das forças de segurança para localizar essas pessoas. Com a criação da delegacia, que nós pudemos centralizar e ter conhecimento de todos os desaparecidos do estado. Que antes não ocorria isso, era independente, cada delegacia tinha o seu número. No SCC Sport, pela 8ª vez, Messi ganha o Bola de Ouro de 2023. A premiação aconteceu nesta segunda-feira em Paris. E tem a previsão do tempo, tem mais chuva prevista para o estado. A gente te conta os detalhes a partir de agora, aqui no SCC Meio-Dia. Fique com a gente, estamos no ar. Vamos lá, nesta terça-feira, com você até 1h15 da tarde. Deixa eu ver o tempo lá fora, a chuva chegou novamente a Santa Catarina. Joinville na sua tela, agora 11h35, já o esporte com a Dominique. E aí, sem chuva, hein? Em Joinville, neste momento, a chuva ainda não chegou. A gente vê um céu mais nublado, mas nada de chuva neste momento na cidade de Joinville. Agora nós vamos até Blumenau, no Vale do Itajaí. Também não está chovendo neste momento, mas umas nuvens mais carregadas ali no céu. A previsão de que tenha chuva hoje para a cidade de Blumenau. Agora vamos até Chapecó, no oeste catarinense. Em Chapecó também não chove neste momento, um céu mais nublado também, muitas nuvens no céu neste momento, um vento bem levinho ali na cidade de Chapecó. Hoje nós temos influências atuando em diversos níveis da atmosfera. Além do fluxo de calor e umidade que vem do norte do país, vão resultar, é claro, em instabilidade mais uma vez. Pela manhã, o sol apareceu entre nuvens, isso no extremo oeste, oeste e meio-oeste catarinense. Mas essa condição já vai começar a mudar a partir da tarde. Do centro até a faixa litorânea aqui de Santa Catarina, instabilidades também estarão presentes. O dia vai ser de bastante nebulosidade e chance de chuva, mas será mais fraca, e isso pode acontecer a qualquer hora do dia. No final da tarde desta terça e também durante a noite, a chuva pode se intensificar e aparecer em forma de pancadas isoladas.
Também podem ocorrer trovoadas que intercalam com períodos de melhoria. Isso, gente, em todo o estado. Em relação ao mar, ele vai ficar um pouco agitado. As ondas ali entre 1,5 m no litoral sul, a Grande Florianópolis. Já em relação às temperaturas máximas, não sobem tanto como ontem. A gente está numa gangorra térmica aí, né? Grande Florianópolis e Serra máxima de 20 graus, norte de Santa Catarina máxima de 24 graus. Já Oeste e Planalto Norte, a máxima não passa ali dos 22 graus. Daqui a pouco eu trago a previsão completa, esse último dia do mês de outubro, amanhã começa novembro, como será que vai ficar o tempo aí para os próximos dias? Já eu te atualizo. Agora nós vamos falar de esporte, a Dominique Cabral já está chegando por aqui. Oi, Domi, bom dia, boa terça-feira. Boa terça, último dia de outubro, ainda bem, né? Esse outubro foi longo, né, Gabi? Longo e chuvoso, gente, né? Então bora falar de esporte, o último dia do mês. E olha, ontem, segunda-feira, foi marcada não pelas partidas de futebol, mas sim pela grande cerimônia de premiação do Bola de Ouro de 2023, realizada pela revista France Football. E o João Venturi estava por lá e acompanhou tudo de pertinho. Os dois principais personagens da decisão da última Copa do Mundo competindo mais uma vez. Dessa vez, estava em jogo a Bola de Ouro e o resultado foi o mesmo do Mundial do Catar. Is Lionel Messi. Pesou a favor de Messi o papel de líder no tricampeonato mundial pela Argentina. Mbappé, que tinha a torcida da casa a favor, terminou em terceiro. Atrás do norueguês Erling Haaland, artilheiro da última Liga dos Campeões e principal referência de um avassalador Manchester City, atual campeão europeu. Vinícius Júnior, o único brasileiro entre os 30 finalistas, terminou em sexto lugar e venceu o Prêmio Sócrates, que reconhece atletas envolvidos em causas sociais. A espanhola Aitana Bonmati, eleita craque da última Copa do Mundo, foi a vencedora entre as mulheres. A conquista deixa Messi ainda mais isolado como jogador mais vezes eleito o melhor do mundo pela revista France Football, o segundo prêmio mais conceituado do futebol mundial. Agora, ele tem 8 bolas de ouro, 3 a mais do que Cristiano Ronaldo, o segundo maior vencedor. Messi já vive o declínio da carreira. Aos 36 anos, defende o Inter Miami dos Estados Unidos. Sabe que estar longe da Europa diminui as chances da glória voltar a acontecer. Ainda assim, ele já ganhou muito mais do que previu em 2009, quando foi contemplado com a primeira bola de ouro. Aos 22 anos, ainda tímido e sem jeito diante das câmeras, disse que seria um sonho vencer pela segunda vez. Por conseguir outro mapa. No fim, o mundo se acostumou a ver essa cena. A era Messi está eternizada na história. Aí, Messi ganhando a Bola de Ouro pela 8ª vez seguida. Aí, daqui a pouquinho, a gente vai falar da derrota da Chapecoense e confusão pós-jogo e ainda comentário de Théo José. Tudo isso você já sabe, né, Gabi? 12h40, Dominique Cabral. Exatamente. Já eu tô de volta. Até já. Até já. Seguimos com o SCC Meio Dia. Fernando, com você. As exclusivas da política, agora com Roberto Azevedo, aqui no SBT. Bom dia, Roberto. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos assiste. Destaque de hoje? Bom, vamos falar de uma briga, porque é briga, não é disputa nem discordância, é briga. Você sabe quando o PT briga com o PT, é duro. E esta é uma disputa PT versus PT. O governo federal não se entende sobre zerar o déficit das contas públicas. Aí você vai dizer, o que eu tenho a ver com isso, Roberto? Muito. Nós todos pagamos a conta. Você paga a conta, eu pago a conta, Fernando paga a conta. E aqui está o motivo da briga. Fernando Haddad, quando fez aquela história do arcabouço fiscal, disse que até 2024 o governo ia zerar o déficit público. Bom, menos dinheiro para o governo emitir notas para pagar as suas próprias dívidas. O governo tem o próprio banco, né? Aí tem a figura do presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que na sexta-feira, no encontro com o jornalista, regado ao cafezinho e tal, diz assim, dificilmente vamos zerar o déficit público lá em 2024, como estava previsto. Por quê? Rui Costa, ministro da Casa Civil, petista, assim como Lula e Haddad, não quer, porque ele diz que o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, o famoso que dá recurso para obras,
não será efetivado porque a margem é muito pequena. Vamos entender melhor quando ele fala a margem é muito pequena. A questão é a seguinte, o ministro Haddad prometeu zerar, mas com uma margem de tolerância, quer dizer, se fosse até 0,25 do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas do país, estava bom, para baixo ou para cima, parece pesquisa eleitoral. Aí, na sexta-feira, o Lula fez aquela declaração bombástica, deixou o mercado assustado, e o ministro da Casa Civil sempre achou a margem, esse 0,25%, muito pequeno. Evidentemente que o mercado reagiu. Vem cá, governo que não paga a conta é que nem inadimplente, como nós, pessoas físicas inadimplentes. Dá problema. Só que no caso do governo federal, e eles têm que resolver isso, se não paga a conta, pode aumentar a taxa de juro e aí nós entramos naquela outra. Menos emprego, menos condições financeiras. É duro quando a briga é dentro de casa e a briga é dentro do PT. 11h43 da manhã, até daqui a pouco, com outras da política aqui no nosso meio-dia. Olha a confusão que aconteceu aqui em Santa Catarina. Absurdo, 4 mulheres saíram no tapa após uma confusão no banheiro de uma boate. Foi em Pinhalzinho, 11h43 da manhã. Veja só a confusão. Agora ela desce, tenta pegar algo no chão, vai arremessar na outra. São 4 mulheres que vão pro chão. 2 já estão lá, ó. Estaqueadas no chão, uma por cima da outra. Olha o barraco. Claro que a polícia foi acionada. E elas vão, 2 ali, vão para cima de uma que está deitada no chão. É soco atrás do outro. Viu, meu caro Roberto? É igual a soco de canhoto, um atrás do outro. 11h44 da manhã, Felipe Bastos, que barraco foi esse? Como a polícia agiu nessa confusão, Bastos? Bom dia. Muito bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o SCC Meio-Dia. A Polícia Civil, então, instaurou um inquérito que vai investigar o linchamento dessas mulheres em frente a uma casa noturna na cidade de Pinhalzinho, aqui no oeste do estado. Essa confusão teria começado no banheiro de uma boate e foi terminar na rua, como a gente pode ver nas imagens. Briga generalizada que foi registrada no começo da madrugada desta segunda-feira, viu? Os fatos chegaram até o delegado responsável após esse vídeo que a gente está vendo agora repercutir e viralizar nas redes sociais. Nas imagens, Fernando, aparece também um homem que está olhando toda essa confusão e ele também pode responder pelo crime de omissão de socorro, já que ele estava por ali, assistiu tudo e não fez nada para tentar separar essas mulheres. Nós conversamos, inclusive, com o delegado responsável por esse caso e ele vai contar mais detalhes para a gente a partir de agora. Bastante graves ali as agressões, principalmente uma vítima ali que está deitada no chão, né? Aparece algumas pessoas ali olhando, né? Um homem aparece no vídeo olhando a situação e sem demonstrar ali qualquer comportamento para impedir, né? Então só devemos esclarecer que configura crime de omissão quando ali percebemos uma situação dessa, né? E não tomamos a providência cabível. Então foi instaurado o procedimento, um termo circunstanciado pelo crime de rixa, né? Então as pessoas envolvidas vão responder por esse crime e esse TC, após a identificação de todas as pessoas, vai ser encaminhado ao judiciário. Todas essas mulheres envolvidas nesse barraco já foram identificadas e agora a polícia quer identificar esse homem que registrou tudo pelo celular e não fez nada para tentar separar essa confusão. Fernando. Muito obrigado. As mulheres são linchadas, uma agressão física no meio da rua e mais uma vez, como já aconteceu esta semana. As pessoas assistem e ninguém vai separar a confusão. Mais uma vez, isso poderia ter terminado em tragédia. Agora a Segurança Pública de Santa Catarina trabalhando para investigar. Pelo amor de Deus, gente, que comportamento é esse? Em São Francisco do Sul, uma história que poderia ser roteiro de filme, mas infelizmente é a realidade vivida aqui em Santa Catarina. Uma jovem de 16 anos de idade está no centro deste fato. Aí a imagem dela, 16 anos de idade, 11h47 da manhã.
O assaltante planeja entrar numa residência em São Francisco. Quando ele percebe que a família sai de carro, acredita que a residência estava vazia. Saíram todos, na visão dele. A casa está vazia. Ele então decide entrar na casa para cometer um furto. O problema é que quando ele acessa a residência, ele tem uma surpresa. A surpresa é que a residência não estava vazia, e sim, a jovem de 16 anos havia ficado. Ali dentro da residência, o bandido, surpreendido pela moça, acaba reagindo. Ela é afogada em uma banheira e logo na sequência esfaqueada. Jade Olímpio com todos os detalhes desta informação. Como a polícia está trabalhando, já encontrou o criminoso. Jade, ao vivo do Norte, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo aqui no SCC Meio Dia. É isso mesmo. Segundo confirmado pela Polícia Militar de São Francisco do Sul, foi confirmada, sim, a morte de Camille Cristine, de apenas 16 anos, no bairro Rocio Pequeno, em São Francisco do Sul, aqui no norte do estado. E as informações repassadas pela polícia, Fernando, foi que ela sofreu uma tentativa de afogamento. Após isso, ela foi esfaqueada no pescoço. Ainda não encontraram o indivíduo respondendo você. A gente conversou também, inclusive agora pela manhã, com a Polícia Militar para tentar entender o caso, né, que não teria nenhuma justificativa plausível. E eles informaram, Fernando, que ainda não tem essa informação sobre o que teria ocasionado, a motivação e muito menos de quem teria sido o autor desse crime. Uma das opções seria da motivação seria latrocínio, como você disse. Nesse caso, alguém teria invadido a residência, encontrado justamente. Porém, há também uma outra possibilidade, Fernando, que seria crime passional. Segundo a Polícia Militar, o corpo da adolescente foi encontrado na parte de trás da residência, né? Próximo ali a uma lavanderia e também uma caixa d'água. Ela estava sozinha em casa, Fernando, como você mesmo disse, pois o namorado teria saído para trabalhar e a mãe teria saído para pagar uma conta. Nas redes sociais, amigos, familiares descreveram a jovem como uma menina doce, que cativava todos por onde passava. Agora a Polícia Civil vai investigar o caso para tentar identificar o autor desse crime. Infelizmente, com muito pesar, Fernando, essas são as informações. Eu volto com você. Que história mais triste, meu Deus do céu, é roteiro de filme. Aconteceu no norte do estado, a polícia está investigando agora. Novas informações você vai ficar sabendo com a gente aqui no SBT. Agora, Gabi, a gente fala do projeto de lei que proíbe a pesca esportiva de garopa, que está em tramitação na Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina. É isso, Fernando, ele está em tramitação e dividindo também opiniões. Vamos ver a reportagem. O projeto do deputado Ivan Nates proíbe a captura e comercialização, em qualquer época do ano, do peixe da espécie garopa por meio da pesca subaquática ou submarina, no litoral catarinense. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O projeto tem uma questão ecológica, né, ambiental, chamar a atenção para um fato importante: a garopa está na lista ameaçada de extinção. Então, nós precisamos ajudar a continuidade da espécie. A caça submarina ela foi desenvolvida para ser um hobby e não ser um comércio. O conteúdo do projeto de lei vem no objetivo de proteger o pescador e a pescadora que depende da espécie para alimentar a sua família e que ele está sofrendo uma concorrência com o caçador que faz isso como um bico, como um hobby e comercializa um produto que é essencial para a continuidade da atividade pesqueira em Santa Catarina. Nós passamos o projeto na CCJ, não tem muita pressa, vou conversar com o setor, vou conversar com os sindicatos, as associações, vamos conversar com o pescador, com a pescadora, vamos fazer uma audiência pública. Já existe uma lei federal que trata da preservação da espécie que proíbe a pesca da garopa durante o período de reprodução e estabelece tamanhos mínimos de 45 centímetros e máximo de 73 centímetros para a captura. É uma lei polêmica, essa lei já existe na esfera federal,
entendeu? Então, não sei por que a necessidade de mais uma lei em cima da mesma diretriz. Isso já existe na lei federal. O amador, ele é considerado um pescador para que ele possa ir lá, pegar o seu peixe, trazer para casa e comer. Ele não deve comercializar esse peixe. Mas essa prática é comum no Brasil já há muitos anos. A gente não pode aceitar mais leis que sejam direcionadas somente para a pesca sub. Porque a pesca sub é uma modalidade de pesca, um método de pesca dentro da pesca amadora esportiva hoje. Então, se não pode justificar o erro de algumas pessoas que fazem a venda desse pescado, entendeu? E crucificar uma classe inteira de pescador, sendo que grande parte desse pescador hoje segue a legislação vigente hoje. O vice-presidente da Associação Catarinense de Pesca Subaquática também explica como é feita a captura do pescado. A pesca subaquática, a gente está dentro da água. O nosso objetivo é a gente estar próximo do costão, beirando o costão ali. A gente vai estar na água, respirando, fazendo a apneia, descendo, procurando peixe e encontrando peixe. Só depois disso daí que a gente vai acabar voando peixe, trazendo peixe para cima. No Brasil, é proibido usar qualquer meio de respiração para nos auxiliar na pesca subaquática, entendeu? Então, a regra hoje para a pesca subaquática, ela é bem ampla em questão de proteger e dar o espaço para o peixe de ter a oportunidade de escapar da gente. O pescador amador, grande parte dele, mais de 80%, ele faz a pesca consciente, que é ir lá matar seu peixinho, seja ele uma garoupa ou qualquer outra espécie, mata ali 1, 2, 3 peixes, vem para casa para consumir com sua família. Mercado Público, principal endereço da gastronomia em Florianópolis, onde é possível encontrar variedades de peixes e frutos do mar. Mas por aqui não encontramos garopa. E segundo os proprietários, o peixe representa só 10% das vendas. É vendido muito pouco porque a garopa é muito cara, em R$70, R$80 a posta da garopa, onde nós temos outros peixes, 1/3 do preço. Então o pessoal, né, nessa crise que é no nosso país, o pessoal procura esses peixes mais baratos. Blumenau vai ampliar, a partir desta quarta-feira, a fiscalização eletrônica e novos equipamentos vão entrar em operação. O município vem registrando um festival de infrações. Vamos saber mais? O PC está lá ao vivo e vai contar pra gente. O que está acontecendo aí no trânsito de Blumenau, PC? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Gabi. Bom dia a todos. Olha, muita desatenção, né? Só no primeiro mês, para se ter uma ideia, só no primeiro mês, pessoal, de operação, foram aplicadas mais de 1.000 multas por dia, por excesso de velocidade e por desatenção. A maioria das infrações, a maioria das multas, os condutores praticaram velocidade 20% acima da velocidade permitida, estabelecida no limite da lei. E agora, a fiscalização eletrônica no trânsito da cidade avança ainda mais. Marcos Fernandes vai mostrar, inclusive, uma das novidades, é esse redutor de velocidade aí, ó, que você vê agora no detalhe do SCC Meio-Dia. A gente já alerta os motoristas, esse ponto aqui onde nós estamos é a Rua República Argentina, aqui o pessoal costuma andar bem, o pessoal costuma pisar no acelerador por aqui, é uma via rápida que liga a região do Foster, da Ponta Aguda, da República Argentina com o centro da cidade. Aqui é redutor de velocidade, estabelecendo aí 50 km por hora. Então, atenção, a partir desta quarta-feira, novos equipamentos como redutores e controladores de velocidade entram em funcionamento aqui na cidade. Serão 26 novos pontos de operação. 17 vias passam a ter a fiscalização ativa, 17 controladores de velocidade e 13 equipamentos que identificam o avanço de sinal e a parada sobre a faixa de pedestres também. Ao todo, os equipamentos desta fase vão fiscalizar 75 faixas de trânsito. É a segunda fase que entra em operação a partir desta quarta-feira, quando a cidade passa a ter
42 pontos de fiscalização, 127 faixas com equipamentos, com a ajuda da tecnologia que pode flagrar e multar os motoristas infratores. Então, o pessoal precisa dirigir mais atenção aqui em Blumenau. E nós voltamos ao estúdio. Fernando e Gabi. PC, como é que tá o tempo aí, PC? Tá pra chuva, o rio? Conta um pouquinho pra gente como tá a cidade aí. Fernando, tá daquele jeito. Olha só como tem nuvens. Está bem carregado. Céu com muitas nuvens, céu encoberto na manhã desta terça-feira. Tá um pouquinho abafado também, viu? Um céu ameaçador. Mas não chove nesse momento, Fernando. Boa. E o rio, PC, alguma preocupação? Você já passou aí pela margem do rio? Como é que tá neste momento aí? Perdemos o sinal com o senhor, Fernando, fiquei sem o retorno. Tá me ouvindo bem, não? Fiquei sem o retorno. Estou te ouvindo bem agora, Fernando. Sobre o nível do rio Itajaí-Açu aqui em Blumenau, ele está numa situação acima do seu nível normal, sim, mas ainda não é um estado, uma situação que preocupa. Mas já, Fernando, a gente vai trazer informações sobre a cidade de Rio do Sul. Dos 30 dias do mês de outubro, dos 30, a cidade conviveu durante 22 dias com alagamentos. A situação por lá ainda preocupa. O nível do rio Itajaí pode chegar a 9 metros, lá está em 7,50. Lá sim, em Rio do Sul, no Alto Vale, é uma situação que ainda preocupa, Fernando. E já a gente vai trazer mais detalhes aqui no SCC Meio-Dia. Aí está o nosso PC, sempre ao vivo, rodando com o microfone do SBT na região do Vale, Blumenau e as infrações de trânsito. E o tempo ameaçador. Chove para lá hoje, Gabi? Como é que está a previsão para Blumenau? Pois é, Fernando. Tivemos um outubro muito chuvoso em praticamente todo o estado por causa do El Ninho. Hoje tem previsão, sim, de chuva em praticamente todas as regiões. E o que esperar do mês de novembro? Será um mês novamente chuvoso. Infelizmente, o ápice do El Ninho a gente vai ter no mês de novembro. Daqui a pouco mais informações na previsão do tempo. Vamos falar da nossa série especial? Vamos sim, hoje é o dia do segundo e último episódio da série Quando Você Voltar. A busca por desaparecidos em Santa Catarina e o trabalho em conjunto das forças de segurança para realizar estas buscas e encontrar essas pessoas com a ajuda da tecnologia. Você sabe, por exemplo, como é que é feita a investigação para encontrar um desaparecido? E reencontros encantam a segunda reportagem da série. Reencontro esperado por uma mãe que procurava o filho. Quantos dias ele ficou desaparecido? Uma semana. Igor desapareceu no dia 21 de julho, data em que chegou em Florianópolis. Ele é natural de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, mas em busca de novas oportunidades, decidiu ir para a capital catarinense. Chegando lá, ele entrou em contato comigo, nós nos falamos. E ele falou que ia procurar um lugar para ele ficar, uma hospedagem, né? E desde então eu não tive mais notícias. Ele foi para chegar, para procurar um lugar para dormir, um hotel, uma pousada, alguma coisa, e chegou assim, confiou, conheceu um rapaz bem vestido, falava bem, deixou as coisas dele, o rapaz falou que poderia deixar ele na rodoviária, ele deixou num lugar. E quando ele voltou não tinha mais nada. E o rapaz também sumiu. Ficou com medo, porque ele estava sem documento, sem nada, né? Numa cidade diferente. E aí começaram as minhas buscas. Ela contou com a ajuda do SOS Desaparecidos da Polícia Militar para localizar o filho. Isso eu já tinha ligado para a delegacia, já tinha ligado para todos os hospitais, inclusive os hospitais de São José, de todos os lugares. Um inspetor me atendeu e falou, veio uma moça aqui de um hostel entregar uma mochila e uns documentos. E é do Igor Bretas Ribeiro. Eu falei, ele é meu filho. Ele falou, estão aqui. E aí começou o meu desespero. Sem dinheiro, celular e bagagem, Igor pegou um ônibus e foi para Canasvieiras, onde foi acolhido por moradores. Durante a sua estada, foi orientado a procurar uma delegacia.
E no dia 31 de julho, a mãe de Igor foi comunicada que o seu filho havia sido localizado e embarcou para Florianópolis. Aí ele foi até a delegacia, aonde o documento dele estava e aonde todo mundo já estava mobilizado, né, procurando ele. E fizeram uma festa, ele não sabia que ele estava desaparecido, e porque estava uma mobilização muito grande atrás dele. Igor conseguiu recuperar os seus pertences e voltou com a mãe para o Rio de Janeiro. O grande diferencial de trabalhar aqui é que, claro, como todo serviço, beira a criminalidade, mas no caso do SOS, quando a gente encontra uma pessoa, quando a investigação se conclui, uma família fica feliz. Uma família fica contente pelo que aconteceu, de a gente ter encontrado. Então a gente trabalha com outra situação. Uma procura mais rápida e eficiente é o resultado do trabalho conjunto formado pelas forças de segurança. O 4º Batalhão da Polícia Militar, localizado na capital, possui uma central de monitoramento que trabalha em parceria com o SOS Desaparecidos para solucionar os casos no município. É uma equipe formada por 2 policiais militares, aqui 24 horas, né, em sistema de escala rodízio, 8 jovens contratados por empresas que são disponibilizados para a gente e mais uma equipe de apoio da Polícia Militar formada por outros 3 policiais. À medida que chega uma ocorrência para a gente, passamos a 2 buscas. A primeira é a busca online daquilo que está acontecendo. A outra é a busca pregressa. Normalmente a ocorrência se deu 1 hora atrás, quando a criança desaparecida ela saiu de um local ou aquele adulto que foi a um local e não retornou. Então, as equipes passam a buscar imagens do momento do sumiço e as equipes também passam a buscar imagens online para ver se localizam. O trabalho de assistência social também é fundamental na busca por desaparecidos. Em Capivari de Baixo, no sul do estado, José saiu de casa no dia 9 de agosto e ficou desaparecido por 21 dias. Segundo a família, ele possui transtornos psiquiátricos e a doença foi o motivo do desaparecimento. Ele estava em situação de rua e foi acolhido na passarela da Cidadania na capital. Ficou lá por alguns dias e foi reconhecido por um funcionário que viu a divulgação do cartaz do SOS Desaparecidos da Polícia Militar. Conversei um pouquinho com ele, peguei os dados básicos, né, o nome dele, porém o sobrenome ele não lembrava, então eu avisei a equipe, avisei os colegas de serviço, fiquem atentos, aparentemente ele não tem trajetória de rua, até que o coordenador de turno viu ele no SOS Desaparecidos e descobriu que realmente a família estava procurando ele, né? Então a gente identifica normalmente que a pessoa está desorientada, está perdida, passa também para os nossos psicólogos conversar um pouco com eles e faz essa triagem, né? No cadastro, em contato com SOS Desaparecidos. A Polícia Civil de Santa Catarina conta atualmente com um site em que é possível buscar desaparecidos pelo nome, com dados sobre a cidade e data em que foram vistos pela última vez, além de fotos. Se alguém tiver alguma informação, é recomendado que se faça contato com a Polícia Militar pelo 190 ou com a Polícia Civil no número 181. E aí, com a criação da delegacia, que nós pudemos centralizar e ter conhecimento de todos os desaparecidos do Estado, que antes não ocorria isso, era independente, cada delegacia tinha o seu número. No dia 12 de janeiro de 2007, foi sancionada a Lei número 13.931, que define a data de 18 de março como Dia Estadual da Prevenção ao Desaparecimento de Crianças. A data foi escolhida por ter sido o dia do desaparecimento da menina Eliceia Silveira, em 1995, em Florianópolis, o caso mais longo de criança registrado em Santa Catarina. Casos como o da Eliceia, a tecnologia é uma aliada para fazer a progressão da imagem da criança desaparecida, mostrando como ela estaria hoje. A procura do desaparecido nunca é interrompida pela polícia. Os casos antigos, a gente não consegue evoluir nas investigações, nós deixamos ele em stand-by, né? Mas sempre pesquisando. Mas eu tenho os casos anteriores ao funcionamento, à criação da delegacia. Se tornam mais trabalhoso, mas já tivemos muito sucesso em vários casos.
Mas quem ainda espera uma resposta sobre seu familiar desaparecido convive com a dor. Quando a pessoa desaparece, desestabiliza todo o núcleo familiar, por vários motivos, né? Primeiro, porque fica aquela questão da esperança, né, de quando a pessoa vai aparecer, a pessoa fica envolvida no processo de busca e às vezes a pessoa some junto com o familiar desaparecido. Por quê? A pessoa deixa de viver a sua vida para viver em função de encontrar aquele seu parente que desapareceu. Então é preciso que essa família toda, né, vá buscar ajuda para eles entenderem esse processo que estão passando no momento, né, e como se adequar a essa nova situação, né, sem que isso acabe apagando a identidade deles. Não desistir de procurar, nunca, nunca. Não existe essa hipótese nem essa opção, não desistir, continuar. Em algum lugar ele vai estar, não desistir, porque é um sofrimento horrível. Se você tiver alguma informação sobre desaparecidos ou procurando alguém que esteja desaparecido, é recomendado entrar em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190 ou pela Polícia Civil no 181. Outras informações e contatos do SOS Desaparecidos podem ser encontrados no site pm.sc.gov.br/SOS Desaparecidos. Vamos seguir com o SCC Meio-Dia. Nesta segunda-feira, a cidade de Lages foi atingida por uma forte enxurrada. O rio Cará transbordou e a cidade ficou assim como vocês estão vendo, bastante alagada. Muitas ruas ficaram ali transitadas, até algumas residências foram atingidas. Em bairros, gente, inclusive, que ainda não tinham sido afetados pela chuva. Choveu muito forte em um período curto ali de tempo e trouxe bastante transtornos para a cidade de Lages, na Serra Catarinense. A gente percebe ali nas imagens muita água nesta terça-feira por lá. Vamos ao vivo, então, até a Serra Catarinense conversar com a repórter Suiane de Lis, que vai nos contar qual é a situação daí no momento, né? Eu vejo que onde ela está, aparentemente não está chovendo, também não tem alagamentos, mas explica melhor se ainda tem alguma região que está sendo atingida, se está prejudicada, né, Suiane? Boa tarde para você. Oi, Gabi, boa tarde a todos que nos acompanham. Nesse momento não temos mais locais, né, alagados aqui na cidade. Foi uma enxurrada, né, muito rápida, como a Defesa Civil, né, trouxe essa informação, essa explicação de que foi muita chuva em um pouco período de tempo e acabou aí alagando diversas ruas, mas já depois da noite de ontem, o início do dia hoje, a situação já se normalizou. A gente preparou uma matéria explicando um pouquinho dos bairros, né, que foram atingidos e como foi a situação ontem aqui em Lages. Vamos conferir. Conforme as informações divulgadas pela Defesa Civil, em Lages ocorreu uma tempestade convectiva, com ventos de aproximadamente 70 km por hora, por volta do meio-dia desta segunda-feira até cerca de 1h30 da tarde. O rio Cará transbordou, deixando várias ruas do centro da cidade alagadas. Até carros foram vistos sendo arrastados pela enxurrada, na Avenida Belisário Ramos. Pessoas também tiveram que ser resgatadas de suas casas pela Defesa Civil, na rua Doutor Caetano Costa Júnior, no centro. Alguns estabelecimentos comerciais e escolas da cidade também foram afetadas, como é o caso do SEDUP Renato Ramos da Silva, no bairro Universitário. O prédio da Câmara de Vereadores de Lages também teve grandes estragos em salas e gabinetes. A rede elétrica precisou ser desligada e foi anunciada a suspensão de todas as sessões dessa semana. Ao todo, mais de 25 bairros foram atingidos e casas ficaram alagadas, como é o caso do bairro da Penha, onde a enxurrada pegou os moradores de surpresa. Isso porque alagamentos assim nunca tinham acontecido no bairro. A gente está aqui justamente no bairro Penha, onde vocês viram há pouco então aí as imagens, né, de como que ficou a situação de algumas casas por aqui. Algumas foi a primeira vez que alagou dessa forma. Eu vou conversar com uma das moradoras, né? A água quase entrou na sua casa, mas nas casas mais baixas aqui perto a situação foi complicada. Muito complicado. Olha, deu medo. Eu fiquei ali dentro de casa, eu pensei assim, meu Deus, para que lado que eu vou correr, né? Daí logo a chuva passou, mas a rua aqui virou rio, as casas alagadas,
teve vizinho que perdeu tudo, diz que até a geladeira flutuou e virou. Então é uma situação muito difícil aqui. Tá certo, e entrar água desse jeito nunca tinha entrado nessas casas? Não, ali, aquela uma não, mas eu tenho aqui a casa que era da filha, ela já vendeu porque não aguentou mais de tanta enchente. Certo. E a gente fala, a voz não tem vez, o jeito que tem é sair. Tá certo, e tem uma tubulação entupida, pelo que a senhora comentou. Tem. Tempo do meu esposo, ele lutou, ele comprou tubo, botou num pedaço do nosso, e daí a prefeitura colocou na parte dela 2 tubos de metro. Depois a mesma prefeitura veio ali e fez um trabalho para o lado de baixo. Foi os 2 tubos até uma altura, daí um ficou sem vazão, só o outro cano, 2 não dava conta, me diga 1. Coisa séria, bem complicada. Cada chuvão, água ao redor de casa. Eu tinha lavoura, não pude mais plantar porque saía água contaminada, porque é um córrego bem fraco, mas é esgoto. Então tá muito difícil aqui para nós. Tá certo, muito obrigada pelo seu relato. Bom, a própria Defesa Civil divulgou no relatório, ressaltando de que a maioria dos atendimentos realizados foi por tubulação obstruída. Posteriormente, a Defesa Civil então encaminharia à Secretaria de Obras para realizar atendimento nesses locais. Também, foi ressaltada a questão do lixo aí, que muitas vezes é jogado nas ruas, nos rios e acabam ainda obstruindo, a passagem da água, tornando mais difícil ainda essa situação e trazendo esses alagamentos. Foi muito rápido realmente, em cerca de 15, 20 minutos choveu mais aí de 30 milímetros e aí vários locais do nada acabaram ficando alagados. E aí hoje a situação já é diferente, Nem parece que a gente está no local das imagens aí que vocês conferiram agora há pouco. Volto com vocês. Pois é, Suiane, não parece mesmo. Inclusive a gente vê que o sol apareceu por aí nesta terça-feira. Tem previsão de chuva, mas se chover hoje vai ser com menos intensidade da segunda-feira. Obrigada, Suiane, pela sua participação. Logo a gente volta a conversar. Daqui a pouco os detalhes da previsão do tempo. Agora tem SBT Comunidade. Em Criciúma, no sul do estado, os usuários do transporte coletivo estão pedindo melhorias. Isso em relação à estrutura do terminal que fica ali no centro da cidade. Vamos para lá conversar ao vivo com o repórter Maicon Marinho, que vai ouvir esses moradores para saber qual é o principal problema por aí, Maicon? Boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Pois é, eu estou aqui no terminal central da cidade, é um sistema de transporte coletivo que foi inaugurado em 1996, ou seja, fazem 27 anos que foi inaugurado o sistema, e de lá para cá a estrutura dos terminais não recebeu nenhuma grande reforma. Então a população, os usuários do transporte coletivo, estão reclamando principalmente com relação ao piso do terminal, que existem certos degraus que surgiram com o tempo, com os pisos trabalhando. Existe também o registro de pichações no terminal, inclusive quebra de placas de horário de ônibus, onde inclusive vândalos tentaram arrancar o alumínio para vender, para se ter uma ideia. Então o terminal está requerendo sim um pouco mais de atenção do poder público, uma atenção para que os usuários do transporte tenham mais segurança. E com relação a isso, a gente vai conversar com o Agnaldo, que ele representa aqui o condomínio que administra os terminais urbanos de Criciúma, que são 3 terminais. Tem o terminal do centro, o terminal da Próspera e também o terminal Pinheirinho. Ele vai falar com a gente a respeito do que está sendo feito, o que pode ser feito nesses terminais, Agnaldo, a gente sabe que a reivindicação é antiga de quem usa o transporte coletivo em Criciúma com relação a esses problemas que apresenta o terminal. O que está sendo feito no momento para resolver essas questões? Boa tarde. Boa tarde. Michael, hoje os terminais são regidos são administrados pelo condomínio, Então a gente começou a reforma pelo terminal do Pinheirinho, Todo o terminal do Pinheirinho foi reformado, desde os alambrados até os banheiros, iluminação. Passamos para o terminal da Próspera, que foi feita também toda a reforma lá. E agora a gente está atacando no terminal central, que é o maior, e que tem mais serviços a ser feitos, Então agora nós acabamos a parte do terminal da Próspera e vamos agora começar a reforma no terminal central.
Essas obras estão sendo feitas, inclusive o Isaac mostrou para vocês agora de casa. Quem que arca com a despesa? É o condomínio? É o município? Como é que funciona essa repaginação, essa reforma que está sendo feita nos terminais? Então, a parte de estrutura, né, física dos terminais pertence à prefeitura, né? E na gestão do prefeito Salvador, né, nunca faltou verbas para a gente fazer essa reforma. Hoje nós temos 4 funcionários efetivos, né, que fazem essa parte, desde troca de lâmpadas, a parte de corrimões, né, banheiros, né, e troca de pisos, que são consequentes do uso, né, diário, né, do transporte público, que os ônibus passam a vibrações, né, e isso geralmente sempre está sendo feito isso, né. Então são reformas constantes, né, e agora nós vamos atacar aqui no Terminal Central. Tá certo, obrigado pelas informações, Aguinaldo. Então é isso, a gente vai seguir acompanhando toda essa reforma, essa troca de pisos aqui nos terminais, a reforma no geral, né? Já que é algo pedido há muito tempo, desde a inauguração do terminal. Como eu disse, nenhuma grande obra foi executada no sistema de transporte coletivo aqui em Criciúma. Eu volto ao estúdio com vocês. Obrigada, Maicon, pelas suas informações. Maicon Marinho falando ao vivo de Criciúma. Fernando? E você, tem uma reclamação para fazer ao vivo aqui na tela do SBT? Aproveite o Fale Conosco, scc10.com.br, manda para cá sua reivindicação. Comunidade, tem problema aí? Manda para cá, a gente vai cobrar para você. É só clicar no botão azul ao lado do site, você vê, abre uma janela, preenche os dados, a mensagem já chega pra gente aqui em tempo real, a nossa produção entra em contato. Fica à vontade para participar no SBT Comunidade através do site scc10.com.br. Um caminhão perdeu o freio e bateu em um poste. Em seguida invadiu uma casa. Isso aconteceu em Chapecó. Veja nas imagens, uma carreta, hein? Uma carreta acabou perdendo o controle, a parte da frente da cabine, né? Veja aí, ó. Arrebentou com tudo, perdeu o controle e foi para cima desta residência, derrubou o poste, foi em Chapecó. Olha como ficou a estrutura completamente destruída. Vamos entender se houve feridos nesta ocorrência, conversando ao vivo com o Felipe Bastos. 12h19 agora, direto de Chapecó. Que susto, hein, Bastos? Que susto, né, Fernando? As imagens, inclusive, são impressionantes e mostram o momento que esse caminhão fica sem freio. Ele desceu a rua Erval do Oeste, no bairro Eldorado, e em seguida acabou atingindo um poste de energia elétrica e, na sequência, uma residência. De acordo com informações, inclusive, dos bombeiros, o caminhão estava em manutenção quando teria descido essa rua. Em seguida, ele atingiu o poste e depois uma residência. No local do acidente, Fernando, o motorista foi encontrado dentro da cabine. Ele estava com dores na coluna. Precisou ser imobilizado e foi encaminhado para o Hospital Regional do Oeste, aqui de Chapecó. Até o momento, nós não temos atualizações sobre o estado de saúde dele. Os bombeiros também informaram que, a princípio, não tinha ninguém dentro dessa residência. Por sorte, não tinha ninguém dentro dessa casa. E a Celesc precisou ser acionada para realizar a troca do poste e restabelecer a energia elétrica do local. Mas o susto foi muito grande e as imagens, como a gente pode ver, são impressionantes. Fernando. Agora, tá, gente? Muito obrigado, meu caro Felipe Bastos, direto de Chapecó. A carreta perdeu o controle e foi para cima da casa lá. Vamos aguardar novas informações do estado de saúde dos envolvidos. Vamos lá. Deixa eu chamar aqui a Beatriz Agnes, direto da redação do SCC10, porque a gente vai falar de imposto de renda. Presta atenção, todos os detalhes. E aí, Beatriz, o que está acontecendo? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. O destaque de hoje é a Receita Federal, que liberou o pagamento do lote residual de restituição do imposto de renda referente ao mês de outubro. O pagamento da restituição será realizado na conta bancária informada na declaração de imposto de renda de forma direta ou por indicação de chave Pix. Se por algum motivo o crédito não for depositado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. Neste caso, o beneficiário deve reagendar o recebimento dos recursos. Mais detalhes você confere em SCC10. Fernando? Muito bem, SCC10 com grandes imagens, tudo mostrando para você em tempo real o que acontece em Santa Catarina, no Brasil e no mundo. Agora, crava a imagem do cachorro, não solta o vídeo, só bota a imagem do cachorro.
por gentileza. Aí tá um cachorro, evento aqui em Santa Catarina. Você vê lá a mesa de autoridades, corpo de bombeiros, polícia militar. O cachorro vai protagonizar uma cena histórica, meu caro Roberto Azevedo. O que você de casa acredita que o cachorro vai fazer? O cachorro vai morder o policial? Será que o cachorro ele vai fazer o número 2 em frente às autoridades públicas? Ou ele vai coçar o bumbum diante do cerimonial? Roberto Azevedo, especialista em cerimonial, o que o cachorro vai fazer? 12h22, vai ser histórico. Será que ele vai morder a polícia? Será que ele vai fazer o número 2? Ou será que ele vai coçar o bumbum? Revela pra gente, Beatriz Agnes. Olha, Fernando, já vou revelando que a opção é a número 3. Esse cachorro, ele roubou a cena durante um evento em uma escola em Araquari, no norte de Santa Catarina. E no vídeo que está aparecendo na tela, o cachorrinho sobe no palco e começa a interagir com as pessoas, chamando a atenção de todos. Essa cena fofa e inusitada, chega até a ser hilária, foi compartilhada pela jovem Amanda, que disse que esse cachorro é cuidado pelos alunos da escola. Ele foi a verdadeira estrela da noite, né, Fernando? Histórias que envolvem o mundo animal e outras notícias, já sabe, né? Confere em scc10.com.br. Fernando? Vou te falar, hein, dona Beatriz, vou te falar. Que cena, hein? Escolheu um bom local para coçar o bumbum, o cão. Sim, Deixa eu ver, obrigado, Beatriz, pelas informações aqui no nosso meio-dia. Deixa eu ver o que mais é destaque no meio-dia agora. Traz pra gente aqui, scc10.com.br, enche a tela pra mim, por gentileza. Primeira semana de novembro deve ser marcada por chuva. Aqui o vira-lata coçando o bumbum, a restituição que a Beatriz acaba de contar, tudo sobre a morte do ator de Friends. Morre segunda vítima de incêndio que deixou família ferida na Serra Catarinense. São alguns dos destaques. Passeio termina em tragédia. Adolescente de 13 anos desaparece após entrar no mar na capital. Mais um caso de afogamento aqui em Santa Catarina, hein? A gente começou a semana mostrando 2 jovens em Itapema, que também foram arrastados pela força da água. E agora um adolescente de 13 anos. Praia dos Ingleses. As buscas continuam por lá. Cuidado, hein, gente? Nem bem começou o verão. Vamos seguir? Gabi? Agora tem Terça do Emprego. A temporada de verão está chegando. Florianópolis, como vocês já sabem, é uma cidade turística que atrai muitas pessoas, algumas em busca de um emprego temporário, pode ser uma boa oportunidade. O repórter Kaique Guede conta pra gente como está a expectativa para esta temporada. Em uma ilha turística e capital, a temporada de verão é sempre sinônimo de oportunidades e vagas de emprego. Florianópolis é um lugar muito procurado, né? Então vem turistas de todo o estado e a expectativa ela é sempre muito positiva, né? E como nossas casas são temáticas, a gente vende muito experiência, né? A gente acaba se tornando alvo desse público, né? Entregando o melhor que a gente pode fazer aí para os nossos clientes. Hoje o Rafael é sócio de uma rede de restaurantes, mas ele conhece bem o mundo dos empregos temporários. Então eu sou um exemplo vivo, né? Muito bacana essa parte da minha história. Então, durante a temporada eu sempre trabalhei em restaurantes, trabalhei em lojas. Então eu arrecadava e juntava um bom dinheiro para me manter na faculdade durante o ano. Em todo o Brasil, 262 mil vagas temporárias devem ser abertas até o final de 2023. Isso representa um aumento de praticamente 8% em relação ao ano passado e o maior índice desde 2014. Os principais setores são comércio, hospedagem e restaurantes. Sempre há um aquecimento do mercado de trabalho no final do ano, por conta principalmente do pagamento da segunda parcela do 13º salário. Então esse ano não vai ser diferente, a gente deve ter um salário médio de admissão de aproximadamente R$ 1.800, um avanço de 6% em relação ao ano passado, e mesmo descontando a inflação,
esse salário médio de admissão deve subir cerca de 1,5%. E ali mesmo diante de uma oportunidade, vamos dizer assim, temporária, ainda assim tem uma chance bem boa, bem forte, de se manter forte e firme aqui com nós durante um ano que está vindo também, né? Mas essa estrutura é obrigada a gente fazer porque o pico vai lá em cima, é uma discrepância gigante, absurda assim de movimento que dá, então realmente a gente precisa adotar essa estratégia assim. É uma ótima oportunidade. Continuamos na Terça do Emprego, estão abertas as inscrições para a formação de cadastro reserva de professores e servidores, isso da Rede Municipal de Ensino aqui em Florianópolis. Vamos ao vivo conversar com a repórter Sofia Gonzalez, que tem mais detalhes de como os interessados podem fazer para participar e outras informações, né, Sofia? Boa tarde. Boa tarde, Gabi, Fernando e a todos que nos acompanham. É isso, são vagas para professores substitutos da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis que vão sendo chamados conforme surjam as demandas aí. E as inscrições estão abertas até o dia 14 de novembro. Diversas áreas de ensino estão contempladas no edital. Tem vagas para professores de vários tipos de artes, também dos anos iniciais, educação especial, infantil, ciências, línguas estrangeiras, educação física e todas essas outras disciplinas que vocês estão acompanhando aí na tela nesse momento. Além disso, também tem vagas para especialistas, professor auxiliar, monitor escolar. Então, se você é um profissional da educação aqui da capital e está procurando emprego, vale a pena conferir o edital. As informações estão disponíveis no site substitutos2024.fepese.org.br e você também consegue acessar apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela nesse momento. As vagas são para o ano letivo de 2024 e a prova do processo seletivo acontece no dia 3 de dezembro. Então são essas as informações aí da nossa Terça do Emprego. Recado dado, volto com vocês aí no estúdio. Recado muito bem dado, Sofia. Obrigada pela sua participação. Sofia Gonzalez falando ao vivo aqui de Florianópolis. Fernando, agora é com você. Vamos continuar na capital do estado, porque uma das principais avenidas de Santa Catarina está apresentando problemas que podem causar acidentes graves. É a Beira-Mar Norte, em Florianópolis, com as canaletas abertas em áreas do Canteiro Central. Veja aí, um flagrante meio-dia 29, por conta da canaleta aberta, a chuva alagou um trecho da pista, o carro acabou caindo na canaleta com duas rodas. E aí é acidente. Quem está comigo agora do local é o Kaique Guedes, já abre a imagem ao vivo dele, meio-dia 29, ao fundo você vê canaletas abertas, bem na curva, para quem acessa a Beira-Mar Norte. Kaique, conta pra gente qual é a explicação para essas canaletas abertas e quando a Prefeitura pretende resolver essa situação ao vivo aqui no meio-dia. Bom dia para você. Olá, Fernando, todos que assistem o SCC Meio-Dia, o cenário, diante de tudo que você falou, presencialmente, ele assusta ainda mais. Olha só o tamanho desse buraco. Aqui temos as canaletas, elas parecem ser feitas de concreto, uma canaleta que serve para o escoamento de água, mas esse é só um trecho da Beira-Mar Norte, você bem disse, uma das vias mais importantes, mais movimentadas e conhecidas em todo o estado de Santa Catarina. Temos este cenário de momento por aqui. Podemos observar, portanto, uma série de entulhos, por que não? Dilnei, continua aqui comigo, olha só o perigo da quantidade desses metais e concretos ali, armações aqui em meio à beira-mar. Temos imagens do carro, da van que ficou atolada aqui, acabou tendo sérios problemas após cair neste local. Imagina só então você trafegando com seu carro ou turistas, por exemplo, agora nessa época de verão que não conhecem o local, vem cheio d'água, não tem noção muito bem e acabam caindo dentro de um buraco como este. Só que o problema, ele não está restrito a este ponto. Do outro lado ali do canteiro, temos canaletas também com problemas. Em toda a extensão da Beira-Mar Norte, este cenário é comum. Aí o que acontece? Tem gente trabalhando, tem obra? Neste momento não temos nada. O que temos são canaletas quebradas e buracos abertos, colocando em risco
todos aqueles que trafegam pela Beira-Mar Norte. É contigo aí no estúdio, Fernando. Kaique Guede, a informação sempre ao vivo, de onde ela acontece, a imagem é do Dionei Pacheco, vai vendo. Agora 12h31, a canaleta está aberta. E aí, gente, essa curva aí é muito perigosa porque tem movimentação intensa ao longo de todo o dia para você se localizar. Logo depois que você sai da ponte Pedro Ivo, pega o acesso pelo elevado para entrar na Beira-Mar Norte. Você dá de cara nessa curva aí, tá vendo aí esse luz lá no fundo, lá ao fundo? E é o seguinte, grande movimentação o dia todo aí, é para acessar a Beira-Mar Norte. Você já viu o flagrante aqui, pode dividir a imagem com a imagem que a gente fez do veículo caído dentro da canaleta, porque perde o controle, aí se alaga é pior ainda, Roberto, porque daí não vê a canaleta aberta, né? Não vê porque a água acaba encobrindo e fica essa verdadeira confusão. Ontem cedo tinha um acidente nesse trecho aí que provocou fila até no acesso da Via Expressa. Roberto Azevedo, o que aconteceu? Obra não tem lá não, né? Tem ninguém trabalhando, o Kaique confirmou agora. Pois é, lá não tem obra, mas se for do outro lado da pista, se o Dionei e o Kaique Guede forem lá, Dionei Pacheco e Kaique Guede, forem lá do outro lado, lá no início, lá perto do Cochichos, vão ver que estas canaletas aí, vamos chamar assim, que essa proteção de concreto está sendo substituída. A prefeitura avisou que está substituindo lá. Só que o elementar, quando tem um problema desse, é ter uma sinalização. Cadê a sinalização? Porque se a chuva e realmente alaga, e o mais irônico, isso aí são escoamentos pluviais, é da chuva, é para escoar a chuva. Só que ele não vence com a quantidade, a milimetragem de chuva que caiu em Florianópolis nos últimos dias. Deu no que deu. A caminhonete, é uma caminhonete, né, um furgão, entrou ali com tudo, bem pertinho da calçada. Mas só que não é o único lugar onde estas tampas, vamos chamar assim de concreto, estão sendo substituídas ou já estão desgastadas. Lá do outro lado da Beira-Mar, bem lá início, perto da residência oficial do governador, começa lá, eles estão substituindo essas tampas aí nessa canaleta. Agora, tem que ter sinalização. Tem que ter sinalização. Aliás, a sinalização evita, inclusive, que a prefeitura seja responsabilizada civilmente pelo prejuízo. Destaque da política de ainda hoje aqui no meio-dia, Roberto. Olha, nós vamos falar agora sobre um fato que aconteceu em Balneário Camboriú, daqui a pouco, que, aliás, aconteceu em Itajaí, que é um caso preocupante. Preocupante porque, independentemente de ser o tipo de cidadão que está na rua ou o tipo de pessoa que precisa de atendimento ou não, não pode se fazer o que foi feito em Itajaí, fila indiana até Balneário Camboriú a pé. Os detalhes a gente daqui a pouco. Eu tenho um trechinho da imagem, deixa eu antecipar para o pessoal de casa. Gravíssima essa denúncia. Nós vamos repercutir ainda hoje aqui. A suspeita é de que moradores em situação de rua estavam sendo levados para outra cidade. Veja lá, ó a fila lá no fundo. Vai todo mundo para outra cidade. E aí, a gente está falando de dois municípios, Itajaí e Balneário Camboriú. Eles estavam saindo de Itajaí com destino a Balneário Camboriú. E o problema dessa história, que deixa o caso ainda mais preocupante, é que teriam forças da segurança pública envolvidas, amadrinhando os moradores em situação de rua, ou seja, tirando de uma cidade, levando para outra. Ainda hoje a repercussão ao vivo de lá e o comentário de Roberto Azevedo. Gabi. Descobrir e tratar um câncer são sempre um desafio. Neste momento, todo o apoio é fundamental. Mas, infelizmente, um estudo mostra que 70% das mulheres são abandonadas durante o tratamento do câncer. Um dado preocupante. E é nesse cenário que elas lutam para criar suas próprias redes de apoio. Você vê agora os detalhes na reportagem de Júlia Matos e Alexandre Cruz. Outubro é um dos principais meses para a conscientização do câncer e apoio de mulheres que passam pelo tratamento. Nesse momento, uma fala da Preta Gil, em entrevista para um canal do YouTube, chamou a atenção. Aqui ela manifesta um dos maiores desafios das mulheres. Meu diagnóstico veio em janeiro.
eu me separei dele primeiro, antes de descobrir a traição. Porque ele me abandonou, não cuidou. Eu faço questão de falar isso porque essa é a realidade de várias mulheres no Brasil hoje em dia. A realidade que a cantora se refere é evidenciada nos consultórios oncológicos. Em Santa Catarina, o maior local de tratamento é o Centro de Pesquisas Oncológicas, o CEPOM. O impacto maior é emocional. É um momento em que a mulher se depara com uma grande angústia e medo por conta das incertezas do porvir relacionados ao tratamento e à própria doença. Então, não somente a paciente, mas todo o seu entorno, os familiares, são impactados por esse novo desafio que aparece repentinamente na vida das mulheres. Durante o tratamento de câncer, é necessário, como em qualquer doença, que haja uma rede de apoio ao redor do paciente. E é nesse cenário que os dados nacionais impactam. De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, 7 em cada 10 mulheres que passam pelo tratamento de câncer sofrem com questões de abandono. Esses dados são de abril deste ano e refletem uma das maiores dificuldades das pacientes. Infelizmente, isso é uma realidade dentro do meu consultório, né? Eu vejo que tem muitas mulheres, sim, que são abandonadas durante o tratamento. A maioria das minhas pacientes, elas vêm sozinha ou elas vêm com outras mulheres em acompanhamento. E algumas me contam mesmo, né, sobre processos de divórcio durante o tratamento. É muito impactante também a perda de cabelo, a mastectomia, então passar por uma cirurgia, porque algumas mulheres vão perder a mama, né, vão ter que retirar a mama. E isso já é um processo doloroso, né? Quando elas têm que enfrentar um divórcio ou um abandono no meio disso tudo, eu acho que o processo se torna muito mais difícil, né? Então, mas a maioria é impressionante, porque a maioria são pacientes muito fortes, assim, elas conseguem superar não só a doença, mas também todo esse processo, né? Uma das pacientes é a Fernanda, que aos 27 anos passou pelo diagnóstico de câncer avançado. Em meio ao medo, ela precisou lidar com o fim do relacionamento. Com a chegada do câncer, né, e eu trato câncer de mama, o fim do meu relacionamento também chegou. Infelizmente, não era nada previsível, eu não esperava isso, mas foi a decisão dele. No começo, logo no diagnóstico, eu tive uma conversa 100% honesta com ele e falei, olha, se você não quiser passar por isso comigo, eu te entendo, né? Então, ele decidiu optar pelo término do namoro. Desde então, eu faço parte dessa estatística. O impacto do abandono e a necessidade de buscar novas redes de apoio foi sentida pela Fernanda, mas ela encontrou um caminho. Foi necessário acolher todos os meus sentimentos inicialmente e passar por isso da melhor forma. Eu cheguei num ponto que eu tive que escolher. Ou eu vou ficar triste, ou eu vou fazer o meu melhor durante esse tratamento. E eu escolhi a segunda opção. Fazer o meu melhor durante o tratamento, me apegar às pessoas que estavam comigo, que seriam os meus familiares, meus amigos, a minha rede de apoio, os médicos excelentes que estão na minha jornada. O tratamento da Fernanda foi realizado longe do ex-parceiro. E essa não costuma ser a realidade de pacientes homens, como conta a médica. Os pacientes homens eu vejo, quem está de acompanhante? É a ex-mulher. Então, eles estavam divorciados e a ex-mulher volta para cuidar do esposo, do ex-esposo, né? Então, a gente vê que a mulher, ela tem muito mais isso do cuidado, né? Só que quando ela está fragilizada durante um tratamento de câncer, muitas vezes ela precisa ser cuidada. E a gente não vê, né, isso com tanta reciprocidade. A diferença de comportamento entre homens e mulheres que são confrontados por tratamentos médicos com essa intensidade pode ser explicada em uma análise social. Porque a mulher está acostumada ao dar e receber, né? Ela cuida da família, dos filhos, dos familiares, das pessoas à volta dela e esquece dela. E aí, quando acontece um problema com ela, como é o câncer, né? Esse diagnóstico, ela não está preparada para receber isso. E ela espera que o marido, né, o companheiro, a pessoa que está junto com ela, tenha esse propósito de cuidar dela. E isso não acontece. Porque muitas vezes o homem, mesmo amando, ele não consegue lidar com essas diferenças que vão surgindo, tanto físicas, né, como internamente na mulher, e aí ele sai desse relacionamento. A sociedade coloca a mulher como tem que ser um estereotipo, né? E não é assim. Né? Essa doença transforma. Então, é isso que acontece. O homem precisa ter esse acolhimento também, do dar e receber. A Deca é psicóloga na Associação Amor e União contra o Câncer. Aqui, a rede de apoio é criada justamente para mulheres que precisam de suporte. Gisele é uma delas. A professora, por sorte, não entra para a estatística de abandono, mas ainda assim precisou procurar apoio na associação.
O apoio que eu tenho do meu marido é excepcional, um herói na minha vida, da minha família, o meu pai, minha segurança. Então a minha rede de apoio é muito importante. E quando eu conheci a MUC, isso só aumentou, porque aqui a gente é acolhido de uma maneira muito amorosa. É muita sensibilidade que a gente encontra aqui, sabe? A Aurico, Barra de Access, a psicóloga, as meninas que a gente faz eu tenho novas amigas, sabe? A associação está ativa há mais de 20 anos e impacta mulheres de todo o Brasil. Nós estamos preparados para receber essas mulheres, para que elas venham e se sintam acolhidas, se sintam fortalecidas, conheçam histórias de outras mulheres também que estão passando pela situação e consigam superar, né? É verdade que são as mulheres que procuram mais essa acolhida, procuram mais esse atendimento, né? Mas também atendemos homens, atendemos parceiros, familiares, né? Pais, irmãos, porque na verdade é a família toda que sofre com o câncer. Apesar dos desafios, que não são poucos, grupos como esse continuam provando que a união feminina é capaz de mudar tudo. Não esquecer que a maior força está dentro de você pode ser a diferença durante o tratamento. O fato de uma mulher ser abandonada durante o tratamento diz muito mais sobre o parceiro dela do que sobre ela, né? Então, esse é o tipo de parceiro que a gente não quer na nossa vida. Eu tenho muitas histórias felizes também de pessoas que conheceram os amores da vida, assim, durante o tratamento, casaram e foram muito felizes depois do tratamento. Se cuide, se priorize, faça atividade física, faça uma visita a um mastologista a cada 6 meses, porque ele é o profissional ideal para cuidar da saúde das suas mamas. Mantenha seus exames regulares e lembre-se que o tempo é o melhor remédio. Todo apoio em um momento assim difícil é essencial, né? A gente tem que se colocar no lugar do outro e fazer o que gostaríamos que fizessem com a gente. Daqui a pouquinho a gente fala da previsão do tempo, agora chegou a hora do esporte. Dominique Cabral já está por aqui, né, Domi? Agora é com você. Agora vamos com todos os destaques do esporte. A gente começa falando da premiação, uma das mais importantes do futebol mundial. Aconteceu nesta segunda-feira e pela 8ª vez Messi ficou com a bola de ouro. O João Venturi está chegando por aqui com todas as informações. Os dois principais personagens da decisão da última Copa do Mundo competindo mais uma vez. Dessa vez, estava em jogo a bola de ouro. E o resultado foi o mesmo do Mundial do Catar. Lionel Messi. Pesou a favor de Messi o papel de líder no tricampeonato mundial pela Argentina. Mbappé, que tinha a torcida da casa a favor, terminou em terceiro. Atrás do norueguês Erling Haaland, artilheiro da última Liga dos Campeões e principal referência de um avassalador Manchester City, atual campeão europeu. Vinícius Júnior, o único brasileiro entre os 30 finalistas, terminou em 6º lugar e venceu o Prêmio Sócrates, que reconhece atletas envolvidos em causas sociais. A espanhola Aitana Bonmati, eleita craque da última Copa do Mundo, foi a vencedora entre as mulheres. A conquista deixa Messi ainda mais isolado como jogador mais vezes eleito o melhor do mundo pela revista France Football, o segundo prêmio mais conceituado do futebol mundial. Agora, ele tem 8 bolas de ouro, 3 a mais do que Cristiano Ronaldo, o segundo maior vencedor. Messi já vive o declínio da carreira. Aos 36 anos, defende o Inter Miami dos Estados Unidos. Sabe que estar longe da Europa diminui as chances da glória voltar a acontecer. Ainda assim, ele já ganhou muito mais do que previu em 2009, quando foi contemplado com a primeira bola de ouro. Aos 22 anos, ainda tímido e sem jeito diante das câmeras, disse que seria um sonho vencer pela segunda vez. Por conseguir outro mapa. No fim, o mundo se acostumou a ver essa cena. A era Messi está eternizada na história. Tá aí, Messi levando mais uma bola de ouro para casa. E pelo Brasileirão Série B, a Chapecoense está cada dia mais perto do rebaixamento. Dessa vez, perdeu um confronto direto dentro de casa contra o Tombense. Por isso, Felipe Bastos está chegando por aqui com todas as informações, né, Felipe? Com essa situação, como é que a Chape fica na tabela de classificação? Boa tarde para você.
Boa tarde, Domi. Boa tarde a todos que acompanham o SCC Sport. A situação complicou de vez para a Chapecoense, que tinha esse jogo contra a Tombense como uma verdadeira decisão para tentar brigar para se manter na Série B do ano que vem. Mas acabou perdendo para a equipe da Tombense e agora a Chape permanece na zona de rebaixamento com 33 pontos. A Tombense, que também está na zona de rebaixamento, foi a 34 pontos após a vitória diante da Chapecoense aqui na Arena Condá. Depois desse jogo, uma confusão se formou nos arredores aqui da Arena. Muitos torcedores protestaram, teve confusão aqui dos torcedores que xingaram e muito os jogadores da Chapecoense, porque a situação da Chape agora é muito complicada. Faltam 4 jogos e a Chapecoense precisa vencer os 4 para pelo menos se manter na segunda divisão nacional. No final do jogo, o técnico Claudinei Oliveira falou sobre mais uma derrota da Chapecoense nos minutos finais na Série B. Vamos ver. Pilhamos o time para isso, motivamos todo mundo para a diretoria, fez a sua parte, motivou, aumentou a premiação. E infelizmente tem um negócio, tá estranho, cara. Tá estranho, porque não é normal você. Nós finalizamos 12 vezes de dentro da área. 12 finalizações dentro da área do adversário. Trocando o passe, finalizando e a bola não entra. Aí o adversário chuta uma de fora da área e faz o gol. Daqui a pouco tem um pênalti num lance estranho ali que a gente não conseguiu tirar a bola. Então, assim, o que a gente tem que fazer é não desanimar, né? Que se for para chegar aqui também, entregar o taco aqui, desanimar, achar, pô, não, já não vai dar. Aí não tem sentido eu continuar. Então é a gente sentir, tem que sentir mesmo o baque. Pô, o segundo gol ali foi uma ducha legal, foi em todo mundo. Mas acreditar que uma hora a bola vai entrar, uma hora a gente vai jogar melhor e vai vencer. O treinador ainda acredita, né? E os torcedores já praticamente jogaram a toalha com essa campanha da Chapecoense, que volta a campo na próxima terça-feira, dia 7 de novembro, às 7 horas da noite, e enfrenta o CRB lá em Alagoas. Domi, voltamos ao estúdio. Valeu, Felipe, pelas informações. Tá aí, Chapecoense está numa situação muito complicada. Hoje está na 18ª colocação, ali na zona de rebaixamento, e faltando apenas mais 4 jogos para o final do campeonato. Precisa se despertar, senão vai fazer companhia com o Figueira na Série C do ano que vem. E pela Copa Santa Catarina foram definidos os confrontos e datas da semifinal da competição. Olha só, no domingo, dia 5, tem Marcílio Dias e Hercílio Luiz. E na terça-feira, dia 7, tem Avaí e Concórdia na ressacada, 8 horas da noite. A gente continua acompanhando esses confrontos da Copa Santa Catarina. E olha só que legal, a manazinha Bia Valério foi campeã no Pan-Americano de Beach Tênis em 2 categorias. Ela mandou um vídeo pra gente contando um pouco de como foi essa experiência. Já tinha tido uma experiência no passado de ir para o treino preparatório da seleção brasileira e esse ano pude me empenhar mais para subir no ranking e receber a convocação e felizmente recebi e fui representar meu país nos Jogos Pan-Americanos de Beach Tênis e consegui 2 medalhas na minha categoria. Na feminina, eu e minha parceira Sofia Espíndola ganhamos das seleções Porto Rico, Equador e Chile, chegando na final, enfrentando a outra dupla brasileira, ganhando de 2-0. Na mista, eu e meu parceiro André ganhamos das seleções Equador, Chile e novamente Equador, chegando na final, enfrentando a outra dupla brasileira em um jogo duríssimo, 2-1. É um orgulho enorme ter disputado a minha primeira competição representando a seleção brasileira e ter conseguido 2 medalhas. Parabéns para a Beatriz, que tem apenas 16 anos e é uma promessa do beach tênis aqui de Santa Catarina. E olha só, terça-feira, vocês já sabem, é dia de comentário por aqui. Hoje, Theo José fala do confronto de milhões entre Botafogo e Palmeiras. Se o Verdão ganhar, encosta no fogão. Então, fala, Theo! Oi, Dominique. Oi, amigos do SCC. E hoje vamos falar do jogo de amanhã, o jogo mais importante da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro entre Botafogo e Palmeiras no Engenhão. O Botafogo, neste momento, está com 6 pontos de vantagem em cima do Palmeiras na classificação do Brasileirão. Só que tem um jogo a menos. Se o Palmeiras vencer, a diferença vai para 3 pontos. Se o Botafogo vencer
vencer esse jogo que está atrasado contra o Fortaleza, volta a 6 pontos, mas se perder, apenas 3 pontos. E no caminho do Botafogo para o título ainda, tem clássico contra o Vasco, tem o Grêmio, tem o Red Bull Bragantino, tem o Internacional, ou seja, não é um caminho muito tranquilo não. Vai pegar, tá certo, 13 equipes que estão lutando pelo rebaixamento, mas eu diria que pela inconstância do Botafogo neste momento, a situação se complicou. E além da pontuação, tem o lado também de confiança, o lado psicológico. Se o Botafogo perder para o Palmeiras amanhã, aí a pressão começa a pintar na cabeça de comissão técnica, dirigentes e jogadores. Eu diria que temos um campeonato. Nada ainda está decidido, está tudo aberto. Vai depender demais do resultado amanhã entre Botafogo e Palmeiras. Tá aí, jogaço de bola e um jogo que pode decidir ali a parte de cima da tabela. O Palmeiras pode encostar ali no Botafogo, que é líder desde o começo do campeonato. Vamos ver, né, o que vai acontecer nesse jogo. Era isso, Domi? Por hoje era isso, amanhã eu tô de volta com muitas informações. Até mês que vem, Gabi. Até, Dominique. É porque amanhã começa o mês de novembro, gente. Piadinha da Dominique. Agora tem intervalo. Muito bem, de volta com o nosso meio-dia aqui pelo SBT, ao vivo para todo o estado. Roberto comigo, para a gente repercutir aqui a imagem lamentável que repercute em toda Santa Catarina. Imagem que mostra um grupo de moradores em situação de rua sendo retirado de Itajaí, sendo expulso de Itajaí, inclusive com a participação de policiais militares. Você está vendo com a gente, foi na noite desta segunda-feira, os moradores de rua de Itajaí sendo expulsos pela polícia militar. O curioso é que eles teriam sido encaminhados pela BR-101 em direção a Balneário Camboriú, ou seja, tira de uma cidade, leva para outra. Essa é a principal suspeita diante das imagens que foram gravadas na noite desta segunda-feira. Eu vou para lá agora conversar com a Cris, que já apurou tudo, em instantes a opinião do Roberto Azevedo, apurou tudo com relação à prefeitura, à polícia militar. Cris, o que você descobriu a respeito dessa história? Bom dia. Bom dia, Fernando. Triste, né? Essa situação de cortar a alma e o coração. Essas imagens que a gente vê aí à noite são de madrugada. Um grupo de aproximadamente 40 pessoas em situação de rua teria, como você falou, sido expulsa de Itajaí e eles foram escoltados pela BR-101. Nessa imagem ali à noite, a gente vê eles na Avenida Contorno Sul, que liga o centro à BR-101, aqui na Ressacada, em Itajaí. E eles foram encaminhados pela BR-101 em direção a Balneário Camboriú. Hoje pela manhã, eles estavam dormindo no quilômetro 127, às margens da BR-101, e chegaram a ser atendidos pelo grupo de abordagem social de Balneário Camboriú. Pois bem, nas imagens a gente percebe viaturas da Polícia Militar que estariam escoltando esse grupo. A gente entrou em contato hoje pela manhã com o comandante. Ele me informou que já recebeu essa informação nas primeiras horas da manhã, que já determinou a abertura de um inquérito policial militar e que, se for confirmado que os policiais realizaram esta ação, e vale destacar que ontem não foi realizada aqui na cidade nenhuma ação com os órgãos de segurança em relação às pessoas com situação de rua, se for constatado que os policiais de fato realizaram a ação que não faz parte da competência deles, todos serão responsabilizados. Ele ainda me afirmou que ainda hoje uma nota vai ser emitida para a imprensa. Até agora ele não tinha emitido, mas ele antecipou essas informações para a gente. Como eu falei, o grupo de aproximadamente 40 pessoas foi atendido pela equipe da abordagem social de Balneário Camboriú e encaminhado aqui
para o grupo de apoio da Casa Pop aqui de Itajaí, já estão recebendo os atendimentos necessários. Conversei também com a secretária de Desenvolvimento Social de Itajaí, ela me falou hoje pela manhã que eles não ficaram sabendo dessa ação, que ela vai se inteirar mais desse assunto e em seguida ela nos dá mais um retorno e, claro, a gente vai continuar acompanhando este caso. Volto contigo, Fernando. Ô Cris, mas a Polícia Militar confirma a presença de homens da corporação nestas imagens? Então, Fernando, nas imagens dá para ver viaturas da Polícia Militar, né? O comandante não abriu muito para mim, mas ele falou que eles estão avaliando essas imagens e abrindo esse inquérito para apurar na prática se realmente os policiais militares estão realizando essa ação, né, Fernando? De expulsar essas pessoas em situação de rua de Itajaí, que, como ele me falou, não é prática comum da Polícia Militar. Volto contigo. Muito bem. Queria saber qual foi a declaração oficial por parte da Polícia Militar. Cris, obrigado. O que a gente sabe, viu, meu caro Roberto, é que na noite desta segunda-feira a Polícia Militar não fez nenhuma operação oficial, nem de retirada de moradores em situação de rua, nem de abordagem, nem mesmo contra o crime organizado. Não teve operação neste sentido na região de Itajaí. Então a pergunta é, por que as viaturas da Polícia Militar aparecem escoltando esse grupo de moradores em situação de rua, que no dia seguinte, grupo este que aparece dormindo às margens de uma outra rodovia na cidade vizinha, que é Balneário Camboriú. Agora, Roberto, antes da tua opinião, nas redes sociais já estão chovendo comentários, e muitos comentários elogiando até um trabalho que a Polícia Militar, que não é oficial, estaria fazendo. A pergunta que eu faço hoje aqui não é uma opinião popular, mas a pergunta que eu faço no meu ponto de vista, o correto: quem somos nós para nos colocarmos acima de alguém, como se alguém escolhesse, né, estar em situação de rua porque está bem e tem condições de viver numa vida melhor e vai para a rua, né, porque está ali por lazer. Então, quem é a gente para se colocar? E quem é a gente para aceitar um tipo de tratamento como este? Não como uma pessoa em situação de rua, mas como um ser humano, Roberto Azevedo, isso precisa ser investigado. Com certeza, Fernando. Agora, a gente tem que avaliar uma série de questões. Se eu chegar aqui na frente desta câmera, espaço nosso da imprensa, e disser que a situação ou pessoas em situação de rua não incomodam, eu estarei sendo o maior hipócrita da história da humanidade. Porque incomoda. A presença do morador em situação de rua e o que ele faz nas cidades incomoda. Deixa a gente incomodado demais. Agora, você não pode tratar como um lixo humano. Você não pode tratar como uma pessoa para ser excluída da sociedade. Porque quem defende uma operação que não é oficial para retirar, defende qualquer coisa que esteja à margem da lei. E quando você defende coisas que estão à margem da lei, você comete outro erro para não corrigir o erro anterior. Estou dizendo para vocês, me incomoda tanto quanto certamente incomoda as pessoas que fizeram aquele ato de colocar em fila indiana e expulsar as pessoas de Itajaí. Mas não pode ser tratado assim. Tem que ter um serviço de abordagem social. Alguns desses casos são poucos, são raros, é verdade, são recuperáveis. Pessoas que são dependentes normalmente ou de álcool ou de drogas ilícitas. Não são pessoas que estão no perfeito juízo. Então não podem ser tratados assim. Porque se a gente admitir que esta é a solução para o problema, nós vamos admitir tantas outras coisas que a gente se acha dentro da lei, e eu lembro que não tem ninguém acima da lei. Ninguém. Santa Catarina. Vamos seguir por aqui com outras informações. Agora vamos para Lages, na Serra Catarinense, no bairro Passo Fundo. Diversos moradores também foram atingidos aí pelas fortes chuvas. Teve registro de alagamentos em residências e também da situação das pontes, que nós havíamos mostrado aqui no meio-dia. Por lá, nada mudou.
Inclusive, a gente está vendo aí nas imagens bastante água nas residências, uma chuva aí que atingiu bastante essa região. Olha, essas imagens que vocês estão vendo, muita água nessa residência, um morador ali com água na altura do joelho, água entrando nos armários, atingindo bastante essas localidades. Isso, gente, no bairro Passo Fundo. Vamos até lá conversar com a repórter Suiane de Lis, que tem mais detalhes, né, de como está a situação, conversar novamente com esses moradores que foram atingidos, né, Suiane? A gente percebe que ela reuniu alguns moradores, vários passam por esses problemas com frequência, né, Suiane? Explica melhor pra gente, por favor. É isso mesmo, Gabi. Alguns moradores justamente indignados porque enfrentam, né, várias enchentes já. Só nesse mês teve casas que alagaram 3 vezes já e eles estão indignados pela falta de assistência da Prefeitura da Defesa Civil aqui no bairro. Vou conversar com a Márcia, ela mora nessa casa, né? Então é a terceira vez que acaba pegando água aqui. Você recebeu alguma ajuda nesse período durante esse mês de outubro? Não, nada. Só a enchente mesmo. A única que trouxe uma cesta básica para mim aqui foi a Lu, a Fia ali, que é a esposa do Loló ali. E ontem que eu fui lá no CRAS, ainda eles me deram uma, mas acabou pegando água. Mas até agora nada. Nada. E a senhora comentou que ontem você ligou, o pessoal da Defesa Civil teve aqui, o que eles falaram aqui para vocês? Ele só veio aqui na minha casa, o rapaz pegou e falou para mim que tinha caso mais sério para eles socorrerem. A minha, por enquanto, não estava. E a água entrou dentro de casa? Entrou. Inclusive, tá tudo molhado. Desde as 7 horas da manhã, 6h30, eu tô lavando as camas e os colchões. Tá certo, eles prometeram voltar e acabaram ainda não voltando. Não prometeram e não voltaram. Tá certo. Vou conversar também com outras moradoras aqui que também passaram por essa dificuldade. Vocês pediram para eles irem lá, tentaram ligar para ter esse apoio? Você comentou que até as crianças acabaram ficando na creche, vocês não conseguiam buscar isso? Exatamente. Eu tô desde ontem ligando para a Defesa Civil, nada de atenderem. Hoje eles estiveram aqui no bairro Passo Fundo, no corredor, para quem conseguiu conversar com eles, pedir para fazer o cadastro. Eles falaram que tem que ir lá ou ligar, mas o telefone eles não atendem. E não tinha como passar com as crianças, né? Porque estava muito forte, né, a correnteza. Nós ficamos com as crianças presas na creche. E nenhuma assistência para nós. Nada. Nosso bairro está esquecido. Realmente esquecido ele está. Nenhuma assistência eles dão para nós. Tá certo. E teve gente que teve que passar com água. Tu comentou que seu marido chegou e teve que passar com a tua filha com água quase no pescoço. Exatamente. Com a minha filha no pescoço, eu tive que andar segurando nos muros para a correnteza não me levar. Exatamente. Isso daí tá é muito triste você trabalhar tanto para uma enchente vir e levar tudo, né? E não ter uma assistência. Tá certo, bem complicado. Nós conversamos com o responsável da Defesa Civil, que trouxe a informação pra gente do motivo, do porquê essas famílias não estariam recebendo, não teriam recebido até então, aí os benefícios, né, da liberação do FGTS e também produtos de higiene, limpeza, os kits aí humanitários que vêm pela Defesa Civil, até mesmo estadual. Vamos conferir. É muito importante a ligação porque é feito um cadastro. E com referência a esse cadastro é encaminhado para a Caixa Econômica posteriormente para a liberação do FGTS. Também a questão de seguro de residência. Quando você faz a comunicação, depois, posteriormente, nós podemos fazer a declaração de atingido, de afetado. Então é importante que as pessoas liguem nos telefones 3019 7477, 3019 7479, no telefone 199 e o telefone de plantão, esse 24 horas, o 998 36 1702, para gerar a ocorrência, para tornar formal, que senão depois você vai ter que apresentar provas testemunhais, com foto, e causa um transtorno. Então, fazendo a ligação, nós vamos até o local e fazemos o registro, tanto dos danos, das avarias, e é importante depois para as pessoas terem a possibilidade de um seguro ressarcir. Tá certo, a gente só vai encerrar para conversar com uma moradora, perguntando, vocês tentaram ligar ontem e não conseguiram? Sim, eu tentei ligar várias vezes. Como de fato foi o Pacheco que me passou o número
secretário, né, passou o número para mim. Tentei ligar várias vezes. Eu tenho a presidente passou para mim a atender dos moradores junto com ela, né? Como ela não pôde vir, eu tô aqui. Eu tentei várias vezes ligar, não deu certo, não atenderam, eu não sei o que estava acontecendo, que era muito para atender, né? E o que acontece? O pessoal precisa de ajuda. Na rede social, o Passo Fundo não está aparecendo. Não está aparecendo mesmo. 3 enchentes já deu e 2 eu não escutei o nome do bairro, mas e por quê? Não estou entendendo o que está acontecendo. Então, eu estou aqui para brigar pela comunidade. Eles precisam de ajuda. 4 residências pegou água feio. Teve um morador que estava trabalhando. Chegaram em casa, não tinha nem o que comer. A comida arrastando na água. Isso aí é coisa que não se faz. Então, tem que ajudar a comunidade. E o bairro, eu moro aqui. Há 24 anos eu moro aqui, então precisamos de ajuda para a comunidade. Tá certo, muito obrigada. Então, essa reivindicação, pedido da comunidade, né? Justamente porque eles não estão conseguindo entrar em contato e a resposta da secretaria é de que se não conseguir ter a ligação em até 48 horas, eles não vão receber nenhum auxílio, nenhum benefício, como vocês acabaram de ouvir. Volto com vocês. Suiane, que situação complicada essas famílias vivem e essa justificativa aí da Defesa Civil deixa essas pessoas mais apreensivas. Já se passaram essas 48 horas e agora esses moradores não têm direito mais de fazer uma nova reivindicação. A Defesa Civil não responde nada em relação a isso? É bem complicado. Realmente a resposta é de que não tem como fazer um protocolo, ser encaminhado, né, o pedido para as doações e tudo mais, se não tiver a ligação. Até uma moradora comentou, eles estavam aqui no bairro, responderam para ela, a gente não pode ir na sua casa até que você ligue para a gente ir na sua casa. Então, uma situação bem complicada, é uma burocracia, um processo, né, que, claro, é necessário, importante, mas acho que além disso vem a situação, né, da condição desses moradores, o auxílio que eles precisam, né, até mesmo no momento da chuva, né, eles sofrendo aqui, não tinha um barco para auxiliar na passagem, enfim, que eles estavam enfrentando essa dificuldade. Certo, Jane. Vamos seguir acompanhando a situação do bairro. Obrigada pelas suas informações. E agora tem previsão do tempo. Hoje temos influências atuando em diversos níveis da atmosfera. Além do fluxo de calor e da umidade que vem do norte do país, vão resultar aí em instabilidade novamente. Pela manhã, o sol até apareceu, mas entre nuvens. Isso no extremo oeste, oeste e meio oeste catarinense. Mas essa condição começa a mudar já a partir da tarde. Do centro até toda a faixa litorânea aqui de Santa Catarina, instabilidades também estarão presentes. O dia deve ser de bastante nebulosidade e a chance de chuva, mas será mais fraca a qualquer hora do dia. No fim da tarde e à noite, a chuva deve se intensificar e aparecer em forma de pancadas isoladas e trovoadas, que vão intercalar com períodos de melhoria, uma gangorra térmica. Isso, gente, em todo o estado. O mar ele vai ficar um pouco agitado. As ondas podem chegar a 1,5 m no litoral sul, até aqui na Grande Florianópolis. Em relação às temperaturas, elas não sobem tanto como na segunda-feira. Máxima de 24 graus no norte de Santa Catarina. Grande Florianópolis e Serra Catarinense, a máxima é de 20 graus. Já Planalto Norte e Oeste Catarinense, máxima de 22. Já para amanhã, quarta-feira, o dia vai começar com sol. Variação de nuvens, isso para quem mora do Grande Oeste aos Planaltos. Entre a tarde e a noite de quarta-feira, essa condição muda e há novamente chance de pancadas de chuva isoladas com trovoadas nessas áreas. Já em relação ao litoral e nas cidades mais próximas, a umidade que vem do mar vai manter a incidência de nuvens e o tempo vai ficar fechado, bastante nebulosidade. Para essas regiões, teremos chances de chuva no litoral, mas será uma chuva fraca a qualquer hora de quarta-feira. As máximas na quarta-feira chegam a 27 graus. São Bento do Sul e Chapecó. Joaçaba, a máxima é de 24 graus. Blumenau, a máxima de 22 graus, assim como aqui. Florianópolis, a máxima é de 22 graus.
Vamos seguir acompanhando aí essas mudanças de tempo e qualquer novidade a gente atualiza aqui no SCC Meio-Dia. Agora tem intervalo. Muito obrigado pela sua companhia nesta terça-feira. Gabi, equipe, valeu a parceria. A gente se encontra amanhã, 11h30, ao vivo aqui no SBT. Cuide-se e até lá. Obrigada, Fernando. Você de casa, continua aí que agora tem a Tarde é Nossa.